Como eu faço para controlar a gestão financeira do meu negócio? Então eu vou te falar o seguinte, depois de quase 10 anos acompanhando as pessoas e o fato de ser professor, tá, eu percebi alguns comportamentos ao longo desse período. Tá? Primeiro é o seguinte, é que o sucesso deixa rastro. Então se eu comparar pessoas que eu considero que são referências, que eu já acompanho, né, pela minha vida, e outras pessoas, eu percebo que alguns eles agem de uma maneira e outros de outra. Tá bom? Então quando eu faço consultoria, aquela consultoria de gestão financeira e econômica, normalmente tem mais ou menos um padrão, tá? As pessoas vão lá para aprender e elas querem que eu ensine isso, né? Mais ou menos seria o seguinte, por que é importante separar a conta, o CPF de CNPJ, por que é importante controlar fluxo de caixa, por que é importante controlar capital de giro, por que é importante existir uma demonstração de resultado por período, normalmente o mensal, que é o mais utilizado, tá? Então eles esperam isso, eles esperam que eu ensine tudo isso. Só que eu já percebi que quando eu ensino, nem sempre significa que o resultado vai... Porque na verdade eles não querem só aquilo. Eles querem controlar o dinheiro. Eles não querem só o método. Eles querem aprender a controlar. Só que eu percebo que existe uma coisa que vem antes do método, que é o bom comportamento. Às vezes, quando você conversa com essa pessoa, você percebe que ela não tem um comportamento de calcular risco. Quer dizer, então você vai ensinar uma ferramenta, um método para alguém que não tem um comportamento. Ela já não usa aquilo. Tá? O que seria isso, usar um comportamento? Tem pessoas que você conversa com ela e você vai pensando, eu estou falando aqui, você vai acompanhando meu raciocínio. Tem pessoas que pensam, por exemplo, qual que é o risco? Como é que eu faço para calcular esse risco? Eu tenho que calcular. Como é que eu faço para diminuir o risco? Se perceber que o risco continua grande, elas não fazem. Se perceber que elas conseguem diminuir o tamanho do risco, elas agem. Tá? Então veja bem que existe um hábito internalizado. Quando eu tenho um método, para quem que tem um hábito, aí ficou mais forte. Mas eu te digo que tem mais uma coisa. Tem um fundamento antes do comportamento. Qual que é o fundamento? Eu só faço alguma coisa se eu ver que vai funcionar. Se eu não ver que vai funcionar, então eu não vou fazer. Mas por outro lado, tem um outro aspecto. Eu sou proativo. O que é isso? Eu sei que se eu ficar parado, eu não vou sair do lugar. E eu não vou deixar minha vida ficar parada aqui. Eu vou ter a proatividade, eu vou ter a iniciativa de fazer alguma coisa, porque se eu ficar parado aqui, eu sei o que vai acontecer comigo. Eu não quero ser reativo. Eu não quero pagar pelas consequências. Eu quero pagar pelas oportunidades que eu tenho. Então eu sou proativo. E outra coisa, essa pessoa diante disso, ela picota, ela reparte aquilo que ela tem que fazer, se a tarefa é muito grande, e ela cria etapas. E ela faz o que é mais importante primeiro. Olha só, então vamos começar de tudo que eu falei. Se a pessoa tem um fundamento, se não tem, desenvolve. Tá? Se não tem, desenvolve. É um fundamento que só faz alguma coisa quando percebe que existe possibilidade de dar certo. Ela tem a proatividade de ficar o tempo todo pensando que ela tem que fazer alguma coisa e não esperando o tempo passar. E ela picota o tempo todo, ela reparte e faz o mais importante primeiro. Olha, veja bem que existe um fundamento na cabeça da pessoa. Tá? Isso cria e isso fortalece um comportamento, que é o comportamento, calcular risco. Olha, eu calculo o risco, eu vejo qual que é a possibilidade de dar certo, e quando eu vejo que existe muito risco, eu faço de tudo para diminuir o risco, chamo o parceiro, percebo se compensa, e quando eu percebo que o risco cai, então eu vou agir, senão eu não faço. Aí depois o que eu faço? Eu passo a adquirir o método. O que é o método? Como é que controla o dinheiro, como é que faz a demonstração de resultado, como é que faz a capital de giro e por aí vai. Então quando você vê alguém que está indo bem nos negócios, você não tem que olhar apenas se ela sabe controlar o dinheiro, porque isso na verdade é um resultado de tudo que eu falei, é o resultado de um método, de um comportamento e de um fundamento. Você vai me acompanhar e você vai perceber que em algum momento eu vou colocar os 3 elementos ao mesmo tempo. Eu vou falar do fundamento, do comportamento e do método. E você vai perceber que por conta disso você vai ter um resultado forte. Me acompanha para mais dica para que você possa passar de MEI para ME de 81 para 360 mil reais anuais.